Nova temporada, caras novas, estádio diferente, um novo Barcelona de Xavi Hernández. Mas e aí, como é que o Xavi vai armar o Barcelona nessa temporada? Ou melhor, como é que ele já tá armando? Afinal, já são 3 jogos oficiais do time na temporada e o modelo de jogo do Barça já tá bem evidente aí pra quem quiser ver. Começando pelo esquema tático do time e mais especificamente como o time tá se posicionando sem a posse de bola. Bom, ao que tudo indica, o Xavi vai de fato jogar mesmo no 4-2-3-1, pelo menos na hora que o time tem que se defender. Nesse esquema, o Xavi tem muitas possibilidades para mudar o seu time, isso porque ele tem à disposição jogadores bem versáteis que cumprem várias funções, que jogam em várias posições. Por exemplo, no jogo contra o Getafe, primeira partida, ele escalou Ronald Araújo na direita, com o Dey Christensen na zaga, o Balde na esquerda, o De Jong e o Oriol Romeu como volantes, na linha de 3, Rafinha, Pedri e Gundogan pela esquerda, na frente Robert Lewandowski. Já na partida contra o Cádiz, sem contar com o Ronald Araújo que estava lesionado e o Rafinha que havia sido expulso no primeiro jogo, o Xavi puxou o Koundé para jogar de lateral direito, o Christensen e o De Jong foram os zagueiros e o Balde continuou na esquerda. Ele recuou o Gundogan para o lado do Romeu. Na linha de 3 ele foi com o Lamine Yamal, o Gavi e o Pedri pela esquerda e o Lewandowski na frente. Mas no final da partida já era outro Barcelona depois das substituições. Eric Garcia entrou na esquerda, Sérgio Roberto na direita, o Pedri foi recuado como um volante e a linha de 3 acabou com o Exausuli, o Fati e o Ferran Torres. E agora o Xavi tem a chegada de mais reforços. No jogo contra o Osasuna ele manteve a estrutura de posicionamento e entrou com Sérgio Roberto, Koundé, Christensen e Balde, Romeu e De Jong, Yamal, Gundogan e Gavi pela esquerda, com Lewandowski na frente. Mas depois de algumas alterações, o time já estava com o Cancelo na direita, Koundé, Íñigo Martínez e Balde, De Jong e Gavi como volantes, Rafinha na direita, Gundogan pelo meio, João Félix na esquerda e o Ferran Torres na frente no lugar do Lewandowski. Então o Xavi aproveita essa versatilidade dos jogadores, ele muda ali os caras de posição, mas a organização do time continua sempre a mesma. Agora, quando o time tem a posse de bola, aí a organização muda bastante. O Barcelona continua utilizando aquele velho posicionamento clássico, que tem pequenas variações, mas basicamente são 5 por fora do bloco e 5 espetados. Então o time desfaz aquele 4-2-3-1 e passa a se organizar com bastante amplitude no ataque e com 5 jogadores na origem da jogada, para justamente facilitar a manutenção da posse de bola. Então o Balde vira a ponta esquerda, o Rafinha abre pela direita. Nessa partida contra o Getafe, Gundogan e Pedri iniciavam mais por dentro do bloco e o Oriol Romeu e o De Jong mais por fora junto com os defensores. E no jogo contra o Cádiz, a mesma organização, mesmo com peças diferentes, aproveitando essa versatilidade dos jogadores. Por exemplo, o Gundogan pode facilmente jogar em qualquer uma dessas 4 posições do meio. O De Jong, por exemplo, pode jogar em qualquer uma dessas mais recuadas, por fora do bloco. O Gavi e o Pedri podem jogar em qualquer uma dessas 4 na frente, pode até mesmo ser mais recuado como volante. Então, muito provavelmente, o que a gente vai ver ao longo da temporada é o Xavi manter essa estrutura de posicionamento e fazendo muitas mudanças nas posições dos jogadores, dependendo do tipo de jogada que ele quer ver em campo, dependendo das forças do adversário e, claro, dos jogadores que ele vai ter à disposição. Agora, partindo dessa organização, o que o Barcelona faz com a bola? A grande vantagem de analisar o Barcelona é que é um time que tem um ataque bem coordenado, que repete as mesmas dinâmicas. O Xavi até faz algumas variações nesse plano, de uma partida para outra, ou dependendo do momento do jogo ali também ele pode mudar alguma coisa, mas de maneira geral até essas variações são bem conhecidas. Isso fica claro na jogada que o time mais tenta, são as jogadas de inversão. Essas inversões geralmente são da esquerda para a direita, mas pode ser da direita para a esquerda também. Geralmente o Barcelona se aproxima, atraindo o bloco de marcação adversário e gerando espaço para quem está na inversão, geralmente lá na direita. Essa é a jogada que o time mais tenta. A dinâmica, inclusive, é bem simples, muita gente pela esquerda, mas sem fugir daquele posicionamento original base. O time vai trocando passes ali, como quem não quer nada, e de repente alguém aciona a jogada de inversão, colocando o ponto em condições de finalizar. Mas atenção, não é apenas a bola longa que faz o Barcelona chegar na inversão. Com essa estrutura de posicionamento, o time pode simplesmente usar as linhas de passe por dentro do bloco para fazer a bola chegar da esquerda na direita. Mas o objetivo final acaba sendo o mesmo, colocar o ponta em condições de finalizar. Obviamente, essa não é a única jogada que o Barcelona tenta, inclusive dessa mesma estrutura de posicionamento parte uma outra jogada que tem tanto potencial ou até mais potencial, os lançamentos para alguém finalizar pelo meio da área. Então, além das inversões, esse posicionamento possibilita também um lançamento direto para o meio, o que ajuda a gerar dúvida nos defensores sobre qual jogada vai ser tentada.
Para isso, o time usa bastante uma movimentação simples para criar espaço. Alguém da frente recua e alguém de trás ataca o espaço como elemento surpresa. Aliás, esse tipo de movimentação coordenada para ganhar profundidade é visto também pelos lados, na saída de bola. O Barcelona de Xavi não faz questão de avançar ou finalizar apenas trocando passes curtos. É um time que aposta bastante também nessas bolas mais esticadas por cima em diferentes situações de jogo. Curiosamente, as jogadas de infiltração do Barcelona não têm sido muito eficientes. Na maioria das vezes são infiltrações que acontecem com a marcação encaixada, porque elas partem desse posicionamento mais bem definido. Então, no destino, a marcação acaba sempre encaixada, mesmo quando os passes de ruptura conectam por dentro do bloco. Não por acaso, a jogada de infiltração que rende gols ao Barcelona tem uma dinâmica diferente. Nesse lance é uma tabela de ultrapassagem, com o Pedri iniciando recuado e escapando do seu marcador para receber a devolução do Gundogan e fazer uma finalização livre de marcação. E foi assim também no jogo contra o Villarreal, duas infiltrações com o jogador atacando de trás. Na primeira o De Jong e na segunda o Ferran Torres. Essas infiltrações que bagunçam a marcação têm se mostrado mais eficientes. Então, tecnicamente, os jogadores dispensam comentários, mas as infiltrações apenas nesses passes de ruptura, eles acabam dependendo bastante dos cochilos de marcação, dos espaços que a defesa pode oferecer. E essas infiltrações mais caóticas têm sido mais eficientes, mas o Barcelona tem utilizado muito menos. Enfim. No jogo contra o Villarreal, quando o time tentava pressionar a saída de bola, um grande problema acabou aparecendo. Os laterais escapavam dos pontas. Com isso, o Villarreal não só matava a pressão do Barça, como também usava a liberdade dos laterais para atacar a defesa exposta. Quando pegava a linha defensiva alta, abria a possibilidade de usar essa liberdade para um lançamento nas costas. Esse lance, inclusive, acabou anulado por impedimento. E o gol da virada nasce justamente em uma pressão desencaixada do Barcelona com o mesmo problema e uma arrancada em velocidade pela esquerda. Desafios para o Xavi na sequência da temporada e o Categoria Canal vai estar de olho no Barcelona. Portanto, inscreva-se no canal e para você que está buscando um conteúdo mais aprofundado em tática, quer desenvolver sua leitura de jogo, analisar qualquer time ou qualquer jogador que você queira, eu tenho o maior orgulho de te convidar para conhecer a nossa plataforma própria de conteúdos, futebolcursos.com, o link está aqui na descrição. Lembrando que o Barcelona tem grandes desafios nessa temporada, entre eles o seu grande rival, o Real Madrid. E para saber tudo sobre como o Real Madrid está jogando nessa temporada, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui para você saber como o Ancelotti está armando o Real com essas novas peças também.